Evangelho de João, capítulo 4, do 43 ao 54. Diz assim a palavra do Senhor. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Oramos mais um instante, pedindo para que o Senhor nos dirija no entendimento e na exposição da sua palavra. Pai, nós já refletimos sobre a necessidade de te adorar. Pelo teu Espírito Santo nós fomos conduzidos ao arrependimento e em oração de contrição e de quebrantamento. Nós já adoramos o seu nome através de canções, nós declaramos que o teu nome é maravilhoso. Declaramos que não há outro como o Senhor e que nós precisamos desesperadamente de Ti. E a minha oração nesse momento é para que o Senhor nos edifique por meio da Tua Santa Palavra. E que através da exposição da Sua Palavra, o Senhor continue sendo exaltado neste lugar essa noite. Pai, que cada palavra dita aqui seja para louvor do Teu nome e da Tua glória. Que o Senhor seja engrandecido através da exposição da Tua Palavra e que a Sua igreja, e que sejamos edificados pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, dá-nos, leva-nos ao entendimento que aquele homem ali também entendeu, de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que transforma vidas que confiam em Ti. Fala conosco, em nome de Jesus. Queria refletir um pouquinho com os irmãos hoje sobre uma palavrinha que ela é bem pequena, porém ela é de um significado muito amplo. Fé. Uma pequena palavra de significado amplo demais a ponto de ser difícil de explicá-la com poucas palavras. Fé é um monossílabo de 2 letrinhas, F-E, mas que é um significado intenso e grandioso. Primeiro, é importante a gente entender que não existe um único tipo de fé. Não existe uma única definição, uma única conceituação para a fé. Existem alguns tipos de fé. Existe uma fé histórica. A gente poderia chamar de fé histórica. O que é isso? É aquela capacidade de acreditar nos acontecimentos, nos fatos. Sejam esses fatos passados ou presentes. Quando você olha para a história e acredita naquilo que aconteceu, ou quando você liga o noticiário e acredita naquilo que está sendo trazido como notícia. Essa é uma fé histórica. Uma capacidade de se acreditar em fatos que se apresentam. Existe também aquela fé como conjunto doutrinário, como crença. Né? Aquilo que o indivíduo acredita, o conjunto de fé dele. O indivíduo que é da
da fé evangélica, o indivíduo que é da fé muçulmana, o indivíduo que é da fé espírita, são conjuntos de fé, são conjuntos de um corpo doutrinário, um conjunto de crença que também pode ser denominada de fé. Uma terceira fé é aquela, na verdade, se confunde mais com o otimismo, sabe? Aquele indivíduo que é otimista para tudo. Não, vai dar certo. Vamos partir para cima que vai dar certo. Vai acontecer. É um otimista. É uma espécie de fé que pode se confundir com esse otimismo. Existe também aquela fé de devoção. Aquela pessoa que ora continuamente. Tudo ela quer orar, né? Tudo ela apresenta diante de Deus. Ela é uma fé de devoção. É aquela pessoa que você fala, olha e diz, está aí uma pessoa de fé. Para tudo ela ora, para tudo ela busca a Deus. Uma fé de devoção. Agora existe uma coisa que é comum, embora essas definições que eu disse até agora são diferentes, existe uma coisa em comum entre essas fés que eu apresentei. Nenhuma delas é suficiente para salvar o indivíduo. Essa fé histórica, essa fé otimista, esse corpo doutrinário, essa fé de devoção, nenhuma dessas fés são ou é suficiente para salvar aquele que a tem. Existe uma única fé capaz de salvar pecador. É aquilo que a gente vai chamar em teologia de fé salvadora, ou fé salvífica, a verdadeira fé que salva. Eu quero refletir um pouquinho com os irmãos hoje sobre o desenvolvimento dessa fé. Esse trecho, essa porção da Escritura que nós lemos, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira que vai do verso 43 ao 45, que mostra a recepção dos conterrâneos de Jesus. Os galileus que o receberam depois que ele vinha de Jerusalém. A forma como esses homens o receberam. E a segunda parte que vai do 46 até o 54, que é justamente o desenvolvimento dessa fé verdadeira que eu estou falando com vocês agora. Essa fé que Paulo trata muito bem dela e de forma muito clara lá em Efésios 2:8, dizendo que ela vem de Deus. Você não a desenvolve por si só. É uma fé que o Senhor dá a todos aqueles que Ele salva. Então a primeira porção aqui desse texto que eu quero avaliar contigo é a recepção que Cristo tem pelos seus conterrâneos, pelos galileus, na sua terra, nos versos 43 ao 45. Lá em Samaria, nós vamos lembrar aqui que há 2 domingos atrás, eu falei que Jesus sai de Jerusalém, sai da Judéia, com destino para ir para a Galileia, e ele tem que passar por Samaria, e ali em Samaria ele vai encontrar aquela mulher samaritana, onde ele vai pregar para ela, aquela mulher vai crer, ela sai desesperadamente, vai na cidade lá de Sicar, se não me engano o nome da cidade, né? Quem anotou aí vai lembrar, o Fabinho já concordou, então é Sicar. E lá ela prega Jesus para aqueles homens, vamos entender que talvez fosse a primeira missionária. Ela prega Jesus para os homens daquela cidade, e eles vêm para ver quem é esse Jesus, e os samaritanos creem em Jesus. E percebe, ali não teve nenhuma manifestação de sinais. O que Jesus fez foi pregar para aquele povo, e eles creram. Não apenas creram, mas receberam Jesus como o Messias prometido, o Salvador do mundo. Então, em Samaria, aqueles que eram considerados inimigos dos judeus, Jesus foi abraçado como o Messias Salvador do mundo. A gente pode dizer que ele teve sucesso na sua empreitada evangelística lá em Samaria. Mas agora Jesus está de volta para aqueles homens, ou para aquele povo que praticamente o viu crescer, os galileus. Ele se volta para a região onde ele cresceu, onde ele foi criado. Até agora, veja só o público que Jesus tem. Uns discípulos que creem nele, mas não entendem. Os discípulos ainda não entendiam plenamente as palavras de Cristo ali. Vamos ter aqui os judeus que o seguiam para criticá-lo, para questioná-lo. E a multidão que o seguia para ser curada, para ver sinais, para ver as maravilhas. Esses são os públicos que estão seguindo Jesus aqui. Ao retornar para Galileia, depois de realizar inúmeros sinais lá em Jerusalém, lembra? Nicodemos viu os sinais que Jesus realizou em Jerusalém, por isso foi até Jesus,
para falar, olha, o Senhor realmente vem de Deus, porque não seria capaz alguém fazer o que você faz se não viesse de Deus. Então, lá em Jerusalém, Jesus manifesta inúmeros sinais, e agora ele volta para Galileia, onde ele vai realizar o seu segundo sinal ali. E ele vai fazer duas declarações que é importante para a gente analisar, eu queria olhar contigo. Primeiro, Jesus vai nos mostrar que se acostumar com a visão que você tem de Cristo é o primeiro passo para você minar com a sua fé. Se acostumar, vou repetir. Se acostumar com a visão que você tem de Cristo é um passo para você minar, para você definhar, para você destruir a sua fé. O que significa isso? Olha só o verso 43 aí. O verso 43 e 44 diz assim: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim é a declaração que Cristo faz acerca do próprio ministério dele no meio daqueles homens que o viu crescer. Um profeta não tem honra na sua pátria. Os galileus, eles viam Jesus como um homem comum. Eles viam Jesus apenas como o filho de José e Maria. Eles diziam o filho do carpinteiro. Eles viram Jesus crescendo no meio deles. E Mateus, não precisa abrir, mas Mateus ele vai dar mais detalhes acerca dessa declaração de Jesus. Para quem está anotando, lá em Mateus capítulo 13, nos versos 55 e 58, a Bíblia vai dizer assim: os homens da terra de Jesus, lá de Nazaré, depois que Jesus prega para eles na sinagoga, eles vão olhar para Jesus e dizer: mas não é esse aí o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? De onde lhe vem essa capacidade, essa autoridade, essa possibilidade de realizar sinais? E eles se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade daqueles homens. A familiaridade com Jesus, guarda isso. E começa a olhar para o seu relacionamento com Cristo. A familiaridade com Jesus obscureceu o entendimento daqueles homens. Jesus jamais foi honrado por eles como o Messias Salvador do mundo. Os inimigos samaritanos honraram Jesus como Messias. Aqueles que viram Jesus crescer, não. Justamente por isso. Eles, pela proximidade que eles tinham com Cristo, pela familiaridade que eles tinham com a presença de Cristo no meio deles, eles não viam Jesus nada além de um cidadão comum, um homem comum. Ele é um dos nossos, ele é galileu também. Eles diziam mais ou menos aí, assim: isso aí é Jesus. Nós vimos ele crescer no nosso meio, nós nos acostumamos com ele. E esse é o primeiro passo para você minar com a sua fé, é se acostumar com a visão que você tem de Cristo. Sabe aquela ideia? É Jesus, eu sei, eu já estou acostumado com isso. Já estou acostumado com ele, nós o vimos aqui. Por isso não creram em Cristo como Filho de Deus. O primeiro passo para a incredulidade tomar conta no seu coração é você se contentar com aquilo que já conhece dele. A superficialidade no conhecimento de Cristo é o primeiro passo para que você defina a fé. Se contentar com aquilo que eu já alcancei nele, se contentar com aquilo que eu já conheci dele, na Escritura, no meu relacionamento de intimidade com ele, é o primeiro passo para que eu define a minha vida espiritual. Primeiro passo para você fraquejar: se acostume com o que você já conhece de Cristo. Em Oséias, não precisa abrir, mas no Antigo Testamento nos traz uma declaração interessante para a gente entender isso que eu estou dizendo aqui. Lá no capítulo 6, no verso 3, a Bíblia vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por que o profeta diz isso? Os 2 versículos anteriores dessa declaração, nós vamos ver os judeus, aqueles homens dizendo assim: Deus é bom.
A gente se volta, a gente se arrepende aqui rapidinho, e Ele é bom, Ele vai se voltar para nós, Ele vai nos perdoar e está tudo certo. Aqueles homens não tinham a real noção da profundidade ou da intensidade de seus pecados. Era uma nação corrompida, uma nação adúltera, que abandonara a Deus para seguir outros deuses, para seguir a adoração de outros ídolos. E eles vão dizer o seguinte: o profeta nos repreendeu, mas a gente conhece Deus. É só oferecer alguns sacrifíciozinhos aqui, está tudo certo, Ele nos perdoa e Ele já vem e nos cura. Um profeta vem e diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Superficialidade no conhecimento de Deus gera um falso arrependimento. E falso arrependimento é evidência de todo homem e mulher que não nasceu de novo. Está entendendo isso? Superficialidade naquilo que você conhece de Deus, naquilo que você conhece da vontade de Deus, gera falso arrependimento. E o falso arrependimento é a característica de todo aquele que não nasceu de novo. Quando você não conhece a vontade de Deus, você não consegue se incomodar com o seu pecado. Quando você não conhece a vontade de Deus, quando você é superficial no conhecimento de Deus, você não consegue se incomodar com essa superficialidade, porque você não sabe que tem mais. O verdadeiro arrependimento é a evidência de um novo nascimento. E o novo nascimento é impossível com um conhecimento superficial da vontade de Deus. Nós conhecemos Jesus. Ele cresceu no nosso meio. Você se acostuma com Cristo, irmão, quando você resume a sua vida com Deus na religião que você professa. Entende isso? Você se acostumar com Cristo é você se contentar com o fato de estar aqui uma vez por semana e achando que isso é vida com Deus. O fato de passar algumas horinhas sentados aí, ouvindo esse indivíduo aqui que vos fala por alguns minutos e achando que isso se resume conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus. Isso é me acostumar com Cristo. Não, eu já sei, eu vou lá no domingo. Passo algum tempinho lá e eu ouço algumas palavras, sento, canto algumas canções, faço a minha oração e eu já piquei o meu cartão, já resolvi, já estou quitado com Deus. E aí lá em casa nada muda. No meu trabalho nada muda, no meu casamento nada muda, na minha postura nada muda. A vontade de Deus é cada vez mais distante, a palavra de Deus é cada vez incoerente com a minha postura. Isso é se acostumar com Cristo. Isso é se acostumar com a religiosidade. Diminuir Cristo à visão que eu tenho dele. Nós vimos ele crescer aqui. Ele é um galileu como nós. Não se acostume com a visão que você tem de Jesus, irmão. Não se contente com a superficialidade no conhecimento de Cristo. Há muito mais, há infinitamente mais para ser conhecido daquele que é o Messias Salvador do mundo. E isso nos leva à segunda declaração de Jesus, nesse trecho que nós lemos. Existe um convite de Cristo, e esse convite é para um relacionamento íntimo. É um relacionamento de intimidade, de conhecimento, que faz com que você, ao se aprofundar, você experimente algo novo dele. Conhecer a Escritura e admirar a Escritura, até o ateu é capaz. Esses dias eu vi uma entrevista do Luiz Felipe Pondé, se não me engano, um filósofo declaradamente ateu, onde ele vai dizer o seguinte: a Escritura é uma literatura bela. Eu só não acredito naquilo que está escrito. Então você achar a Bíblia bonita, você achar a Escritura bela, você gostar de pregações, você gostar de canções, não faz de você um crente nascido de novo. O que faz de mim um crente nascido de novo é o quanto daquilo que eu digo que gosto faz parte de quem eu sou. O quanto da Escritura faz parte de quem eu sou. Conhecer a Escritura é experimentar intimidade com Cristo. É poder ver aquilo que está escrito sendo visto na minha vida. Isso faz toda a diferença.
A segunda declaração que nós vemos de Jesus aqui é que uma fé baseada em milagres pode ser superficial e infantil. Olha o verso 45. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Primeiro, aqueles homens escorraçaram com Cristo. Quando ele chega na Galiléia, naquele momento ali, eles o recebem. Mas por que eles recebem Cristo? Porque eles viram. Jesus operou grandes sinais em Jerusalém. E a fama de Cristo esparramou por aquela região. Quando Cristo retorna para aquele lugar, ele é recebido por conta dos sinais que ele praticou. As festas judaicas eram frequentadas por todo o povo. Jesus certamente compareceu em todas elas. E naquela festa da Páscoa em Jerusalém, muitos dos galileus o viram, presenciaram os seus sinais. Jesus realizou os sinais, então eles passaram a crer, porque viram esses sinais. Mas nós vamos ver que essa fé ela é superficial, ela é infantil, ela é imatura. É isso que nós vamos enxergar aqui. Os milagres podem até produzir impactos naqueles que veem, mas eles são incapazes de te fazer nascer de novo. Os milagres podem até te impressionar. Você pode experimentar o milagre, mas esses milagres são incapazes de gerar uma fé madura e permanente, que permanece, que fica estável todos os dias da sua vida. A gente tratou sobre isso quando a gente falou de Nicodemos. Lembra? Nicodemos viu os sinais, ele chega para Cristo e diz para ele que ele reconhece os sinais, e Jesus vai dizer para ele: cara, você precisa nascer de novo. Não basta se contentar com os sinais. Não basta se contentar com aqueles milagres que você viu. É necessário que algo aconteça em você. Não existe, irmão, milagre capaz de converter ninguém. Não existe milagre capaz de fazer um homem nascer de novo, de fazer uma mulher se converter a Cristo. Sabe, a gente pode pensar, se Deus operar sinais, se eu ver. Não, o novo nascimento, a conversão é um próprio milagre. Aquele homem viu os sinais. Ele presenciou. Sabe, não caia nessa não. A fé baseada em milagres é falsa. Para ser mais extremo. E para ser otimista, ela é infantil. É imatura. Porque quando não há sinais, ela simplesmente desaparece. Quando não há milagres, ela simplesmente se desfaz. Nunca edifique a sua fé sobre sinais. Edifique sua fé sobre a palavra. Porque se não houver sinais, mas houver palavra, você continua de pé. Até então aqui nós vimos que... Como que se manifesta uma fé infantil? Né? Uma fé superficial. Mas como que se apresenta, ou como se desenvolve uma fé verdadeira, uma fé madura? É isso que eu quero analisar contigo. E essa história, esse encontro de Jesus com aquele oficial do rei Herodes, nos ajuda a entender. Partimos agora então para partir do verso 46, é isso, né? O desenvolvimento da verdadeira fé, desenvolvimento de uma fé madura. Eu quero te convidar a você fazer uma autoanálise, né, de que fé você tem. Em que estágio desse desenvolvimento de uma fé madura você está? Jesus então agora está de volta em Caná da Galileia, onde ele realizou o primeiro milagre. Lembra? O primeiro milagre foi quando lá naquela cerimônia de casamento, Jesus transforma água em vinho. Ali foi o primeiro sinal, o primeiro milagre de Caná da Galileia. E agora Jesus voltando ali, naquele momento, exatamente naquele momento, em Caná, sobe um oficial do rei Herodes, em busca desesperada por auxílio de seu filho que estava à beira da morte. Quem chega diante de Jesus ali agora, não é um homem de alta postura na sua sociedade, ou de alta posição, embora ele tivesse. O fato de ser oficial de Herodes
Aquele homem tinha uma alta posição, um prestígio político, social, certamente econômico. Mas quem chega diante de Jesus não é essa pompa toda. Quem chega diante de Jesus é um pai ansioso, desesperado por ajuda para seu filho. É esse o homem que se chega diante de Jesus. A sua posição na sociedade naquele momento não significava nada. Seu filho estava morrendo. Esse episódio aqui vai nos ensinar um desenvolvimento gradativo da verdadeira fé. E que, em primeiro lugar, irmão, o primeiro estágio, vamos pensar que eu quero dividir em três estágios esse desenvolvimento da fé verdadeira, para que nós sondemos para saber em que lugar nós estamos. E o primeiro estágio de uma fé verdadeira é que aquele homem, nesse desenvolvimento, obviamente, ele olha para Jesus como um milagreiro. Isso aqui. Então já vamos desenhar um negócio aqui para vocês. Ó. Olhar para Jesus desejando milagre, desejando sinais, é só o primeiro estágio. Infelizmente, muitos não saem desse primeiro degrau. Porque acha que Cristo é um curandeiro. Acha que Cristo é apenas um milagreiro, que tem a obrigação de me dar tudo que eu peço. A gente vai ver que não é bem assim. Olha o verso 46 aí comigo. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Verso 48. Então, Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Olha a definição que Jesus dá para a fé daqueles homens. Agora vamos lá. A fama de Jesus, como eu já disse, corria por toda a Galileia. Era do conhecimento de todos, então, que o Nazareno tinha capacidade de operar sinais. O Nazareno tinha capacidade de realizar milagres. E o Nazareno estava de volta. E aí era chegado também a fama de que Jesus era seguido por multidões que iam até ele para serem curados de suas enfermidades. Essa é a notícia que chega para aquele homem. Quando esse oficial então ouviu falar que Jesus estava voltando para Galileia, ele vai imediatamente até Jesus. A resposta de Jesus para aquele homem nos leva a entender que ele cria em Jesus apenas como um fazedor de milagres. Ele tinha Jesus apenas como um curandeiro. O que não é muito diferente de muitos crentes contemporâneos, que baseiam a sua fé em sinais, milagres, maravilhas. Né? Irmão, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Como às vezes eu falo bastante sobre isso, apenas para corrigir algum desvio de entendimento. Não há problema algum em ir até Jesus buscando sinal. Tá? Não há problema algum em você ir até Jesus buscando por milagres, buscando por cura. Não. O grande problema é quando somente isso te movimenta para Jesus. Muitos têm feito de Jesus um prestador de serviço. Muitos têm transformado Jesus no prestador de serviço a qual eu sou o consumidor fiel. O consumidor fiel que mantém o meu convênio espiritual em dia. Então eu tenho que ter acesso espiritual prontamente, sempre que eu precisar. E é isso que é o que me incomoda nesse pseudo-evangelho que é pregado muito comumente hoje, é o falso evangelho que é pregado comumente hoje, que não exige mudança daquele que ouve. Sabe? Um evangelho que apresenta Cristo como alguém que resolve teus problemas, que te dá prosperidade, que te dá cura, que realiza todos os seus desejos, que é o gênio da lâmpada, que não te deixa faltar nada que você quer. É um pseudo-evangelho. É um evangelho que vai te dizer o seguinte: olha, vem para Jesus do jeito que você está. Não precisa mudar não.
E melhor agora, você tem um Jesus que resolve seus problemas para você. Você tem um Jesus que cura, você tem um Jesus que paga suas contas, você tem um Jesus que dá prosperidade. Então, vem. Pseudo-evangelho. Falso evangelho. Que faz de Cristo um prestador de serviço. Eu chamo isso de evangelho infantil, porque é o evangelho do me dá. Me dá, eu quero. Me dá para mim, Jesus. Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, me dá. É o evangelho do me dá. O que você precisa, irmão? Você precisa de cura? Então venha buscar o teu milagre. O que você precisa, irmão? Você precisa de prosperidade financeira? Então venha buscar o seu milagre. Chega aqui, deposita tudo que você tem, dá para dar, entrega na mão dos homens de Deus, e você vai ver, Deus se vê obrigado a te dar. É o evangelho do me dá, infantil. Quem que você conhece que fica assim, me dá, é meu, eu quero, dá para mim, me dá? Quem que você conhece que faz isso? Não é criança. Pois é, esse falso evangelho nunca te faz crescer. É o evangelho do eu determino, eu não aceito, eu quero agora, eu amarro. O desejo de presenciar milagres pode até nos conduzir a Jesus, mas jamais nos manterá nele. Porque a fé que precisa de sinais, irmãos, é uma fé superficial, é uma fé infantil, imatura. No momento da dificuldade, se a sua fé está edificada sobre os sinais, sobre os milagres, no momento em que os milagres não surgem, você simplesmente cai. Sua fé se desmancha. Ela não prevalece. E agora uma coisa interessante com o verdadeiro evangelho. Muitas vezes Deus usa as adversidades da vida, as dores, as frustrações, as angústias, as dificuldades, para despertar em nossos corações a verdadeira fé. Um parênteses que eu gosto de usar, irmão. Se sofrimento fosse sinal de ausência de Deus, Paulo não serve de exemplo, Tiago não serve de exemplo, apóstolo nenhum serve de exemplo, e rasga a parte onde Cristo fala também, porque não serve de exemplo. Veio na terra para sofrer no seu lugar. Olha o que Tiago diz na sua carta, não precisa abrir, no capítulo 1, logo na introdução. Ele vai dizer assim, meus irmãos, tende por motivo de alegria. O quê? Ser curado? Prosperar? Ver sinais e maravilhas? Não, ele vai dizer assim, tende por motivo de alegria o fato de passar por várias tribulações, provações. Verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, deve ser plena, deve estar sempre presente, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Se o objetivo de Deus é nos levar à perfeição, no sentido de ser maduros, de ser preparados, nos levar à semelhança com Cristo, e isso envolve sofrimento, e Deus te ama o bastante para te fazer chegar lá, você acha que Ele vai privar de você de passar por sofrimento ou adversidade? Sabe, isso é uma coisa que eles não pregam, porque essa mensagem não enche a igreja. Dizer que Deus às vezes se alegra do seu sofrimento não nota a igreja. E Pedro vai além, ele vai dizer o seguinte, olha, se vocês sofrerem por fazer o que é bom, esteja com isso feliz, porque isso agrada a Deus. 1 Pedro capítulo 2. Não, mas o que enche a igreja, venha para Jesus e os seus problemas acabaram. Aí quando surge o problema, o que acontece com o indivíduo que veio? Tchau. Fé infantil, rasa, superficial, imatura. Foi assim com aquele oficial do rei. Ele tinha posição social, prestígio político, dinheiro, fama,
Mas quando a doença entrou na sua casa e quando a morte estava próxima, não resultou, não apareceu outra solução a não ser correr para Jesus, se lançar aos pés de Cristo. Segundo lugar, então, que eu vejo, segundo estágio. Então, irmão, ver sinais, buscar a Cristo pelos milagres, é só o primeiro estágio no desenvolvimento da fé. Segundo estágio, ele crê na palavra de Jesus. Olha só o verso 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus. O que Jesus diz para ele? Teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Por que, olha só, ele diz assim: Senhor, desce comigo. Era comum, os curandeiros daquela época, eles tinham que ter contato com as pessoas que eles iam fazer os seus trabalhos lá. Então eles aplicavam poção nos indivíduos, né, passavam os remédios nos enfermos ali, então eles tinham que ter contato. Como aquele homem achava que Cristo era mais um curandeiro, mais um fazedor de milagre, ele diz: olha, desce comigo. E ele fala descer porque Caná estava aqui e Cafarnaum era lá embaixo. Então ele tinha que descer. Ele fala assim: Jesus, desce comigo, vamos lá, meu filho está morrendo. Ele achava que Jesus era só esse curandeiro, mas aqui a coisa é diferente com Cristo. Nós vamos ver que com Jesus é diferente. Aqui a fé do oficial, ela vai avançar para o segundo estágio de desenvolvimento. Ele vai até Jesus buscando misericórdia em favor de seu filho. Até então, ele via Jesus como esse operador de milagre. Mas naquele momento ele tem contato com a palavra de Jesus. Palavra de Cristo. E aqui tudo muda, irmão. O oficial de Herodes, ele não questiona, ele não duvida, ele simplesmente se apega à palavra que Jesus liberou e volta para sua casa. Jesus diz para ele assim: seu filho vive. Paulo, ele também nos mostra isso de uma forma extremamente clara. Não precisa abrir, mas em Romanos 10, 17, Paulo diz assim: ora, a fé vem pela pregação, e algumas traduções dizem: a fé vem por ouvir e ouvir as palavras de Cristo. Aquele homem, naquele dia, ele se apegou às palavras liberadas pelo Senhor e voltou para sua casa. Foi isso que ele fez. Aquela fé em desenvolvimento jamais experimentaria de maturidade se não tivesse contato com a palavra de Cristo. Essa fé daquele homem que estava se desenvolvendo, se não tivesse contato com a palavra de Cristo, jamais experimentaria maturidade. Guarda uma coisa aqui, irmão, ó. Não existe fé madura sem conhecimento da palavra de Cristo. Se a fé, e essa fé do contexto de Romanos, é essa fé salvífica, essa fé a qual nós estamos falando aqui, vem por ouvir a palavra de Cristo, não existe fé madura, não existe fé que se mantém, não existe fé verdadeira, fé que salva, sem conhecimento da palavra de Cristo. É impossível. Por isso que muitas vezes alguns crentes, eles confundem o pensamento mágico de uma criança com a fé verdadeira. O que é o pensamento mágico? Sabe aquela criança que... A criança crê. A criança crê no Papai Noel, a criança acredita no coelhinho da Páscoa, a criança acredita que o pai é um super-herói, que nunca vai falhar com ele. A criança crê. Né? Hoje cada vez menos, porque essa meninada está ficando esperta. Né, Pedrão? Está só por aqui, ó, só assontando. Mas a criança crê de forma mágica. Isso é o que a gente chama de pensamento mágico. Então o indivíduo que não conhece a Escritura, o máximo que ele pode ter é esse pensamento mágico, místico. Por isso que nós vamos ver muitos que misturam misticismo com o Evangelho. Muitos que misturam coisas que não têm nada a ver com a Escritura com o Evangelho, porque não conhecem a Escritura. Verdadeira fé só é possível com o conhecimento da palavra de Cristo. O oficial, então, agora ele entende que Jesus tem poder
Não apenas para curar. Ele entende que Jesus tem poder para curar à distância. Ele não precisa descer. Jesus vai dizer o seguinte: pode ir, teu filho vive. Ele se apega a isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui novamente. Irmão, de tudo aquilo que é dito aqui, o quanto você agarra com toda a força do seu coração? Sabe uma oração que eu faço com o Senhor quando eu preparo o sermão? Eu digo assim: Senhor, não me deixa levar nada que eu não acredite de verdade para o seu povo. Não deixa eu levar nada que não queime meu coração para o seu povo. O que você faz com aquilo que você ouve? Não se acostume com aquilo que você já conhece de Cristo. Não se acostume com a superficialidade da religião evangélica. Hoje na nossa sociedade nós temos uma nova categoria de religião. Nós temos os evangélicos praticantes. Houve um tempo em que, lembra? Você é católico? Eu sou católico. Mas não sou praticante. Você é católico? Não, sou católico praticante. Estou todo domingo na igreja. Hoje é muito comum no meio evangélico também o evangélico praticante. Você é crente? Sou todo domingo na igreja. Mas não muda de vida. Se contenta com aquilo que ouve. E não se aprofunda no conhecimento do Senhor. Essa é a categoria de evangélicos praticantes. Aqueles que se acostumaram com Cristo. E se limitam ao primeiro estágio da fé. Sempre precisa de sinal, sempre precisa de milagre, sempre precisa de um novo mover, sempre precisa de um novo evento, para que a sua fé seja fortalecida, seja confirmada. Aquele homem nem precisou chegar em casa, irmão. Os servos foram ao encontro dele para lhe entregar a notícia: seu filho está vivo. Aqui nós chegamos ao ponto crucial do livro de João. Lembra quando eu falei que o objetivo de João é revelar a divindade de Cristo? É revelar Cristo como Deus? É dizer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias Salvador do mundo? Pois é, o que ele mostra aqui, só Deus tem poder para trazer à existência aquilo que não existe com a sua voz, com a sua palavra. Deus traz a existência por meio da palavra. O que Jesus faz ali é mostrar a sua divindade. Ele diz: vai, teu filho vive. E pelo poder da palavra dele, a vida foi estabelecida, ou a vida foi restabelecida. Ele ainda não estava morto, mas estava próximo da morte. A expressão, teu filho vive, ela aparece 3 vezes nessa passagem aqui. Mostrando que somente Deus tem poder para dar vida. Mostrando que Jesus é o Filho de Deus, prometido para a salvação dos homens. Mostrando a divindade de Cristo ali. Ele tem poder para vencer a morte com a sua palavra. Poder esse que vai ser mostrado mais uma vez quando a gente chegar lá no episódio de Lázaro, no capítulo 11. Terceiro estágio, caminhando para o fim de uma verdadeira fé, de uma fé madura. Em terceiro lugar, aquele homem crê em Jesus com toda a sua casa. Atenção, meus amigos, pais, família. E minhas irmãs, meus irmãos e minhas irmãs, pais e mães de família. O estágio final de uma fé madura é que aquele homem creu com toda sua casa. Olha o verso 53. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Esse homem aqui chegou ao último estágio da fé, verdadeira fé. Fé madura, fé que salva. Ele crê com a sua casa. O que eu entendo com isso? Ele não apenas creu, mas ele se apegou de tal forma àquilo que Jesus liberou. Ele se apegou de tal forma à palavra de Cristo. Ele compartilha com a sua esposa, ele compartilha com seus filhos, ele compartilha com seus servos, porque agora ele tem experiência não apenas com a palavra que foi liberada, ele tem experiências com o resultado da palavra liberada. Ele chega e o filho está vivo. O filho está são, o filho está curado. É aqui que acontece a diferença, irmão. Uma coisa é você acreditar, uma coisa é você ouvir aquilo que é pregado.
Outra coisa é você pegar aquilo que é pregado e aplicar na sua vida e ver o resultado na sua vida. Uma fé madura é aquilo que eu me apego àquilo em que eu conheço do Senhor e passo a ver aquilo que eu conheci no meu dia a dia, na minha casa, com a minha esposa, com meus filhos. Isso é fé madura. Uma fé que não se limita aos 4 cantos desse salão. Uma fé que sai daqui com atitude de mudança de vida. A fé é uma força viva que cresce e amadurece através de estágios e de experiências sempre renovadas. Contínuas. Contínuas. Toda vez que você vê fé ou crer no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João, é um verbo que está sempre conjugado no presente. É agora que eu creio. Eu demonstro que eu creio agora. O oficial da corte teve fé na palavra de Jesus, ele correu para casa com essa fé, e quando ele chega lá, ele tem experiência com o resultado da palavra de Cristo. Ele vê ela viva na sua própria vida, na vida da sua própria família. E agora ele não tem apenas confiança na palavra que Cristo liberou, ele confia plenamente em Cristo. Amém? Confiar plenamente em Cristo não é apenas se contentar com aquilo que você ouve, mas é desejar ver na sua vida aquilo que você ouve. Isso nos leva ao entendimento da importância fundamental que há na constância do desenvolvimento dessa fé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. A busca por experimentar a palavra de Cristo na nossa vida, e para isso, por conhecê-la, não é papo de pregador para ter plateia. Disso depende a tua vida. Se apegar à palavra de Cristo, conhecê-la e se apegar a ela, não é papo de pregador para sempre ter alguém aqui para ouvi-lo quando ele vai falar. Disso depende a minha e a sua vida. No instante em que você cessar o seu desejo por conhecer o Senhor, você já morreu e ainda não percebeu. Por isso que nós vamos ver nas cartas de Paulo dizendo assim: fiquem firmes no Senhor. Fiquem firmes no Senhor. Fiquem firmes. Essa expressão, essa exortação, ela se repete continuamente. Fiquem firmes, fiquem firmes. Continuem. Continuem. Em resumo, então, esse pai aqui, ele dá 4 passos para alcançar esse milagre da cura de seu filho. Primeiro, ele demonstra humildade. Ele é um oficial do rei, que agora desce do pedestal do seu orgulho para suplicar ajuda para Jesus. E segundo, ele demonstra coragem. O relacionamento de Jesus e Herodes não estava lá muito bom. Herodes mata João Batista, Jesus chama Herodes de raposa. Aquele homem, ele vai atrás de Jesus, ele poderia certamente sofrer retaliações. O segundo passo dele é coragem. Em terceiro, ele demonstra persistência. Ele não desistiu de ver o milagre realizado na vida do seu filho. Você deseja ver um milagre realizado na vida de quem da sua família? O conselho para você, para mim, olhando na vida daquele homem: não desista. Não desista de ver o milagre realizado na vida da sua família. Não desista de ver o milagre realizado no seu filho, no seu marido, na sua esposa. Não desista, porque você está diante de um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você possa pedir ou pensar. E em quarto, ele demonstra fé. Ele creu sem duvidar. Eu quero concluir contigo com o verso 54. E a Bíblia diz assim: foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para Galiléia. Algo interessante com os 2 sinais. Os 2 aconteceram em lares. Os 2 sinais que aconteceram em Caná da Galiléia aconteceram em casas.
A primeira casa havia abundância de alegria. Era um casamento. E Jesus opera um milagre ali. Na segunda casa havia abundância de tristeza. Era quase um velório. O filho daquele homem estava à beira da morte. E Jesus realiza um milagre ali. O que eu entendo, meu irmão, é que, independente da situação que você enfrenta na sua vida, a verdadeira fé é aquela que deposita confiança no Senhor no momento de alegria, quando tudo vai bem, quando você está satisfeito, quando você está feliz, quando você está exultante, você deposita confiança no Senhor sabendo que Ele é o provedor dessa alegria. E o segundo sinal me mostra que a verdadeira fé é aquela que está presente, mesmo quando tudo vai mal. Mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando a única coisa que você vê é sofrimento, angústia e decepção. A verdadeira fé está presente, porque você continua confiando que Cristo é Senhor da sua vida e capaz de prover alegria para você. Mesmo no meio da dor. Isso aqui me leva a refletir sobre o pastor do Salmo 23. O mesmo pastor que te conduz em águas tranquilas e pastos verdejantes é o pastor que está contigo quando o momento é de vale da sombra da morte. O nosso Senhor, isso é fé verdadeira.